bom dia. Vamos adorar ao Senhor juntos? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, a libertando sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Hoje, nesta manhã, queremos meditar juntos, pensar sobre verdade e mentira. Nós temos a palavra de Deus para nos orientar. É uma questão de fé. Em que vamos acreditar? Muitas vozes falam na nossa mente, no nosso coração. Ainda mais vivendo numa geração onde há muita informação, nós temos que escolher em que acreditar. Primeiro vamos pensar naquilo que o versículo de hoje diz. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos conhecer a verdade. Deus não fechou um contrato, uma avalização com nenhuma igreja, dizendo, essa igreja é a verdade. Não. Nenhuma igreja detém toda a verdade. Nenhuma doutrina, por mais certa, um conjunto de doutrinas, por mais certas que elas sejam, detém toda a verdade. A palavra de Deus nos diz, o registro das Escrituras Sagradas nos diz que Deus é a verdade, Jesus é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele orou por nós, santifica-os na verdade. E nós ouvimos agora a leitura de João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro vamos pensar sobre a criação do mundo, esse mundo em que nós habitamos. Será que Deus criou esse mundo? Ou será que o mundo veio de uma evolução? Alguns até conseguem juntar a criação vinda de Deus com a evolução. Mas há um Criador. Um mundo tão perfeito, Deus nos deu inteligência. Será que o homem veio do macaco? Será que um homem veio de uma explosão? Big Bang? Nós temos que parar e pensar e ver onde está a verdade. Por mais que nós pensemos que a ciência tem provas da criação, isso não é verdade.
Há muitas mentiras em que nós acreditamos, acabamos acreditando. Para a ciência, são teorias, não há provas da criação. Assim como a Bíblia. A Bíblia também, nós precisamos acreditar, nós não precisamos de provas. Quando eu contemplo os céus, quando eu contemplo a terra, o que mais me convence, o que eu aceito com verdade, é que há um ser supremo, criador de todas as coisas. Por quê? Eu não creio de maneira nenhuma que uma explosão possa trazer um mundo tão equilibrado, apesar da destruição do ser humano, destruindo essa terra por ganância, por muitos motivos, corrupção. A evolução não me convence, na sua totalidade. Por quê? O homem veio do macaco, e por que existe macaco até hoje? Eu não tenho medo da verdade. A palavra de Deus diz que quem tem fome e sede de justiça será farto. Eu tenho fome da verdade. E na criação que me convence é que é um ser superior. Um mundo com estações, com dias tão equilibrados, noite, dia, uma cadeia alimentar. Tudo isso me leva a crer que há um Criador. É uma análise tranquila, racional. Há um Criador. É isso que eu acredito. Agora você vai escolher em que você vai acreditar. A palavra de Deus nos fala desse Deus Criador. Eu quero ler em Romanos 1, 18 em diante. Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. A Bíblia diz que a natureza proclama a glória de Deus, quem Deus é. Esse Deus poderoso, bom, esse Deus criativo, a natureza maravilhosa. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A natureza proclama que há um Deus. O equilíbrio da natureza, a variedade da natureza, a complexidade de tudo que foi criado não surgiu por acaso. Há um Deus criador, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus criativo. Olhando a natureza nós vemos isso. Mas a natureza não é Deus. Não podemos olhar para a natureza. A gente muitas vezes vê em programas, em filmes, pessoas fazendo oferendas à Mãe Terra, ao rio, agradecendo pelo que eles oferecem, pela sobrevivência. Mas eu não concordo com isso, não vejo verdade nisso. Sim, há uma natureza maravilhosa, mas eu creio que acima dela há um Deus de onde tudo vem. Essa é a verdade que a palavra de Deus revela. Mas se nós não aceitamos a palavra de Deus como a verdade, e você precisa ter fome e sede para encontrar a verdade, você precisa buscar de todo o coração, não ter medo da verdade, não se acomodar. Jesus deixou em Lucas 16 uma história do rico e do mendigo. Os dois morreram, o rico foi para um lugar de tormento, o pobre foi para o paraíso. E o rico, estando no lugar de tormento, quando ele vê que lá não há como ser ajudado, ele pede que alguém volte à terra para avisar a sua família. Ele tinha 5 irmãos, para que eles não fossem para o mesmo lugar que ele estava, nesse lugar de tormento. E o que lhe é respondido? Eles têm Moisés e os profetas. Se não ouvem a eles, tampouco ouvirão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eu creio que nós temos uma vida, apenas uma vida. Não creio na reencarnação. A reencarnação, ela descarta completamente o sacrifício de Cristo, porque a reencarnação que muitas religiões pregam, ela fala de uma
purificação através de várias vidas, uma aprendizagem através de várias vidas. E é claro que aprender nós aprendemos, mas não que eu possa me purificar e conquistar o paraíso por várias vidas. A Bíblia diz que ao homem só resta viver uma vida e morrer uma só vez. Hebreus fala sobre isso, que nós vamos morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Quando a Bíblia fala da morte, ela diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus para ser julgado. E na Bíblia, que Jesus falou que se nós não aceitamos ela, tampouco aceitaremos, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E eu creio que Deus dá todas as oportunidades e manifestações da sua bondade, do seu amor. Durante uma vida, nós temos toda a oportunidade de conhecer a Deus. Deus se manifesta a nós. Porque é Deus quem corre atrás de nós. É Deus quem nos procura. O homem no seu pecado, ele não tem condições de conhecer a Deus. Mas Deus vem ao nosso encontro. Esse Deus é maravilhoso, amoroso. Quando eu leio a Bíblia, ela me convence. E a palavra de Deus nos mostra, de Gênesis a Apocalipse, que o plano de Deus para nos salvar, para resgatar o homem que pecou porque ouviu a voz da mentira, quando lá em Gênesis, no início de Gênesis, Deus tinha criado Adão e Eva e eles viviam no paraíso, no lugar maravilhoso, perfeito. Satanás, que era um anjo desviado, porque Deus não criou o diabo como diabo. Ele era um anjo perfeito e deu lugar à inveja, ao orgulho e se tornou o diabo. Foi expulso da presença de Deus. E Eva ouviu a voz de Satanás. Ela desobedeceu a Deus, porque Deus tinha dito que de todas as árvores podia comer, mas tinha uma que não podia comer. E eu vejo nisso que Deus não nos criou como robô. Ele deu do bom e do melhor, mas deu a oportunidade até mesmo de ouvir a voz de Satanás ou de desobedecer. E Eva desobedeceu. Confiou na palavra de Satanás, que foi dita lá no paraíso. Então confiou na mentira, ouviu a voz da mentira. Isso é muito perigoso. Nós todos somos tentados a ouvir vozes que contradizem a voz de Deus. E o pecado entrou por aí, por ouvir a voz da mentira. Eva deu do fruto proibido a Adão e ele também ouviu a voz da mentira. Então agora, em vez de ouvir o Criador, ouviram a voz da mentira, do mentiroso Satanás. Cremos num Deus Criador, é o primeiro ponto. Segundo ponto, cremos no caráter de Deus. Caráter bom, amoroso, perfeito, santo, Muitas vezes não confiamos em Deus por duvidar dele, assim como Adão e Eva duvidaram. Vozes vêm, vozes de vãs filosofias, sutilezas vão tentar a nossa vida, as informações variadas. Foi o que aconteceu e acontece até hoje, o que aconteceu com Adão e Eva e acontece até hoje. Foi assim que Deus disse. É assim mesmo. Somos confrontados e por isso precisamos ter certeza da verdade, não ter dúvida em nosso coração. Nós precisamos lembrar que Deus é Deus. Os pensamentos dele são muito mais altos do que nossos, como diz Isaías 55, 8 e 9. Os pensamentos de Deus são mais altos, mais elevados. Paulo diz em Romanos 11, 33 a 36, ó profundidade da riqueza, quanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, o caráter de Deus, querido, não pode ser duvidado. Deus é um ser que nós vemos na natureza o poder dele através da criação, a criatividade, a natureza mostra isso, mas a maior prova de Deus é como diz João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí está a revelação, a maior revelação, a prova do caráter de Deus. E essa prova, que Deus nos amou e nos deu o seu Filho, ele mostrou desde Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecou, eles ainda não comiam carne, não havia morte.
Deus matou o primeiro animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. Olha, desde o início, olha o caráter maravilhoso, amoroso de Deus, cobrindo e prometendo que enviaria o Redentor para livrar do pecado. Querido, se o mundo está do jeito que está, com corrupção, com morte, se o mundo está desequilibrado, não é culpa de Deus, não é porque Deus quer. Às vezes você duvida do amor de Deus, porque aconteceu isso, porque você perdeu aquilo, um ente querido. Esse mundo que está assim, não é porque Deus quer, foi escolha do homem, é consequência do pecado. Não é? Deus é amor. Ele já provou isso, ele deu a vida do seu filho por nós. Olhe para Jesus e você vai ter prova do amor de Deus. Então essa é a verdade, Jesus é a verdade. Não ouça as mentiras que são lançadas sobre você de que Deus não te ama, porque ele já provou isso. E se você se voltar para a verdade da palavra de Deus, você vai ter inúmeras provas do amor de Deus. Se você confiar que ele não se esquece de você, que ele ama pessoalmente cada pessoa, ele contou isso na parábola das 100 ovelhas, cada pessoa é especial, ele tem amor o suficiente para cada um de nós, ele é uma fonte de toda bênção, de todo amor. Então o caráter de Deus é maravilhoso. As coisas ruins que acontecem não são culpa de Deus, não é porque ele quer, ele usa até o mal para nos ensinar. Né? Ele, como pai, ele nos deixa muitas vezes enfrentar as dificuldades para amadurecermos. Mas ele nos ama, não desconfie da verdade que Deus é amor, porque ele provou isso quando nos deu o seu filho. Há provas inúmeras do amor de Deus. Nós precisamos conhecer esse Deus poderoso, santo, fiel. Cada dia que eu ando com Deus, e eu ando com ele há 44 anos, mais apaixonada eu fico por esse Deus, eu amo. Ele tem me conquistado nessa caminhada com ele. Entenda, meu querido, que as vozes que te falam, que mentem para você, que vão contra a verdade que é Jesus, que é a sua palavra, né? Elas são mentira. Creia no amor de Deus. Confie nele. Todos nós vamos ter que morrer. Pessoas vão morrer, entes queridos vão morrer. Talvez você tenha perdido alguém pelo Covid. Mas creia, querido. Há salvação. Há vida eterna. Há ressurreição. Esse reino aqui, esse mundo aqui, não é o reino de Deus. Jesus deixou isso bem claro nos evangelhos. Não é? Aqui poderemos ser supridos, ter o refúgio, a segurança em Jesus. Ele está conosco nas aflições. Mas esse mundo decaído nunca vai ser o céu. Aqui não é o céu. Aqui não é o paraíso. Muitas vezes nós buscamos estabelecer metas, buscar felicidade nesse mundo e somos decepcionados. Gostaríamos de falar mais. Vamos continuar a falar com você sobre verdades e mentiras. Que Deus nos ajude a estar na verdade que liberta. Deus te ama, querido, creia nisso. Ele é o Criador, o único digno de ser adorado. Ele é um Deus de amor, não duvide disso, porque ele já provou isso. Fique com Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus.